Olá, meus amigos! Continuando o nosso mini curso da LC 04, hoje nós vamos trabalhar o assunto da estabilidade, né? Professor, o que vem a ser essa estabilidade? Gente, estabilidade significa dizer que você vai ser confirmado no cargo, tá? Você faz o concurso público, você é aprovado, você é nomeado, tá? Você é nomeado, você toma posse, você entra em exercício, você é habilitado em estágio probatório. E depois disso, aí sim você vai conseguir adquirir aquela segurança que com certeza motivaram muitos aí ao cargo público. Qual que é o nome dessa segurança? Significa dizer que você adquiriu a famosa estabilidade. Professor, segurança de quê? É muito simples. Essa segurança significa dizer que é uma proteção que a Constituição Federal de 1988 conferiu aos servidores públicos. Professor, que tipo de proteção? Contra quem? Contra aquelas demissões aí aleatórias, demissões injustas que ocorriam aí, as onerações aí que ocorriam no serviço público, né? Ou seja, antigamente você entrava, fazia concurso, tudo estava lá em exercício, chegava um governador, o governador não ia com a sua cara, exonerava. Pronto, sem motivar, sem nada. Agora não, agora você adquire a estabilidade. Você só pode ser exonerado em algumas situações previamente aí previstas, né, constantes aí no ordenamento jurídico, que são basicamente 4 que eu passo para vocês. Por isso que a estabilidade ela é muito desejada. Vem comigo. Artigo 24. O servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de carreira, adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Parou. Primeira observação, esse prazo aqui agora são 36 meses, ou seja, 3 anos, né? Professor, por força do quê? Do artiguinho 41 da Constituição Federal, que em 1998, 99, teve, através da emenda 19, tivemos alteração desse dispositivo. Outra coisa importante, você só adquire estabilidade efetivo exercício. Professor, eu tive uma licença ou um afastamento que não teve contagem de efetivo exercício. Então, você tem que ter efetivo exercício para são 2 critérios até agora. A gente vai ler o terceiro critério. O terceiro, então, são 3 anos. Esses 3 anos é de efetivo exercício. Estou colocando critérios para estabilidade, o que vai cair na prova. E outro critério é habilitação em estágio probatório, na avaliação de desempenho especial de estágio probatório. Bacana? Professor, vamos lá. Eu já entendi. Lá eu enxergo 3 anos, 2 anos, mas na verdade são 3. Olha só. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo em provimento efetivo em virtude de concurso público, ou seja, para adquirir a estabilidade é somente através de concurso público, né? Professor, tem um dispositivozinho? Tem. Nós temos uns caras chamados de estabilizados, né? O cara estabilizados é diferente da estabilidade. A estabilidade é somente para aprovados em concurso público. Estabilizados são aquelas pessoas que não foram aprovadas em concurso público, mas tiveram aí os efeitos da estabilidade, que a Constituição de 88, nas suas disposições finais e transitórias, conferiu um direito para elas. Qual que seriam? A Constituição de 88 foi um norte, foi um marco. A partir de 88 em diante, todo mundo que for aprovado em concurso público e cumprir os requisitos previstos na Constituição e na lei serão considerados estáveis, não é isso? Bacana. Só que e antes? E antes ele chamou de estabilizados. O cara foi aprovado em concurso público, aliás, ele entrou no serviço público 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88. Então, esse cara adquiriu os efeitos da estabilidade através do instituto chamado estabilizados, né? Professor, por que é tão importante esse tal da estabilidade? Por isso, segurança jurídica. O servidor público é estável, a partir do momento que você conseguiu a estabilidade, só perderá o cargo nas seguintes hipóteses. Primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Essa tem um aqui, está previsto na Lei Complementar 04, nós já lemos. 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E na reforma que teve a emenda à Constituição, que nós alteramos o caput do 41, que passou de 2 para 3 anos, também incluiu mais uma possibilidade de demissão,
de perder o cargo público, que é o item 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Ou seja, são as 3 formas previstas. E tem mais uma, que é mediante a contenção do gasto com o pessoal, que é lá da lei, da Constituição, artigo 164, salvo engano, tá certo? Artigo 164, parágrafo 4. Né? Lá tem esse dispositivo, a gente vai falar já sobre isso. Coisas importantes aqui. Então, para que você quer estabilidade? Por que quer segurança jurídica? Você não quer ser exonerado. Esse item 4 aqui, esta lei complementar ainda não foi editada ainda. Ou seja, esse item 3º ainda carece ainda de uma complementação legal para a sua efetiva aplicação no serviço público. Professor, o que mais? Vamos lá. Na Constituição Federal, no parágrafo 4º, diz o seguinte: como condição para a aquisição da estabilidade, ou seja, você só vai poder ser demitido no caso previsto na Constituição, é obrigatória a avaliação especial de desempenho. É a avaliação do estágio probatório que nós estudamos na aula anterior, por comissão constituída por essa finalidade. Ou seja, ainda aqui no estado de Mato Grosso, nós temos o seguinte, nós temos ainda fazer a leitura da Lei Complementar 80, a Lei Complementar 80, que traz tudo sobre avaliação de desempenho. Bacana? Fechou? Vamos lá. Pequeno exercício para ilustrar, né? Polícia Civil, Bahia, CESP 2013, cargo de investigador. Com relação ao regime constitucional aplicável à administração pública, julga o item subsequente. Ou seja, aqui ele se remeteu, nós remetemos o quê? Apenas lá à Constituição Federal, que nós já estudamos aqui. É condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade no serviço público o exercício efetivo no cargo no período de 3 anos? Bacana, vamos interpretar. O CESP, uma banca que eu sou fã dessa banca do CESP, porque ela realmente cobra conhecimento do cara. Vem comigo aqui, para aprender a fazer questão de prova. Condição necessária e suficiente. Gente, condição necessária e suficiente é um assunto, tá, cobrado muito na prova de raciocínio lógico. Lembram disso? O que é condição necessária? Sem este requisito, você não consegue determinada coisa. Suficiente significa dizer o seguinte: somente este requisito é necessário para você atingir determinado fim desejado. É condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade. Qual que é a condição necessária? Efetivo exercício de 3 anos, correto? Correto. Professor, suficiente significa dizer que nós não temos mais nenhum requisito suficiente. Professor, quais são os requisitos para adquirir a estabilidade? Primeiro, aprovação em concurso público. 3 anos, segundo, 3 anos de efetivo exercício no cargo. 4 e último, tá? Requisito aí. Qual que é o quarto? Terceiro, né? Primeiro, concurso. Segundo, 3 anos. E o quarto, aprovação na avaliação de desempenho especial de estágio probatório. Ou seja, não é condição necessária e suficiente somente apenas os 3 anos de efetivo exercício. Ou seja, a questão está errada. E a questão está errada, e é bom que nós aí aprendemos o quê? Nós recordamos aí quais são os requisitos necessários para a aquisição da estabilidade. De novo, recordando para aprender. Aprovação prévia em concurso público. Segundo, 3 anos de efetivo exercício no cargo. E, finalmente, aprovação na avaliação de desempenho especial de estágio probatório. Ok. Polícia Civil, Pernambuco, VUNESP, 2016, cargo de escrivão. Muito importante essa questão aqui também. Vamos lá. Os juízes gozam, entre outras, da seguinte garantia constitucional. Ok. Juiz, provimento em concurso público, sim, né? Ok, vamos lá. É nomeado, claro, entre exercício, toma posse, também, tudo certinho, né? Então, o juiz goza de estabilidade. O que é estabilidade? É a segurança, não é isso? É a segurança, que você não pode ser demitido em determinadas situações. Aí está errado, porque o juiz não goza da estabilidade. A gente vai falar isso já já. A aposentadoria especial, sim, né? Ele tem essa garantia. Inamovibilidade, correto. Então, ele tem a garantia constitucional da inamovibilidade.
moralidade e auxílio moradia. Professor, mas eu fui de cara na letra A. Não é a letra A, é a letra C, né? Professor, por que é letra C? Gente, eu trouxe esse exercício aqui para explicar para vocês uma coisa muito importante. O servidor público, ele visa e tem o objetivo de ter uma proteção chamada do quê? De estabilidade. Então, a estabilidade é para os servidores públicos. Por exemplo, juiz, promotor de justiça, ministros aí de tribunais superiores não têm o Instituto da Estabilidade. Eles têm outro instituto que é parecido, que chama-se vitalício. Ou seja, o cara vai ocupar o cargo da vitaliciedade, no caso desse exercício juiz. Da estabilidade é o seguinte: ele tem segurança, ele não pode ser exonerado, exceto naquelas situações. São 4 situações que ele pode ser exonerado. As 4 previamente previstas na Constituição Federal. Quando o cara adquire a vitaliciedade, ele torna-se um cargo vitalício, ele não pode mais ser exonerado nem por essas 4 situações. Ele vai ser, qual que vai ser a punição máxima do cara? A punição máxima do sujeito será qual? Ele vai ter uma aposentadoria compulsória. Puxa, professor, aposentadoria é considerado um benefício. Bom, não sou eu que vou julgar isso, mas eu tenho que explicar a matéria para vocês. Bacana, está aí para vocês. Inclusive, esse dispositivo aqui está sendo muito discutido pela sociedade brasileira, né? Então é o seguinte, juiz. Professor, e a questão? Lá no artigo 95 diz assim: os juízes gozam das seguintes garantias, ó: vitaliciedade, ok, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. E na questão, voltando aqui para vocês, é exatamente a letra C, inamovibilidade. Ou seja, uma questão para que nossos alunos aqui realmente saibam tudo sobre esse dispositivo. Artigo 25. O servidor estável adquiriu estabilidade. Quais são os requisitos? Aprovação prévia em concurso público, 3 anos de efetivo exercício e avaliação, aprovação e avaliação de desempenho da Comissão Especial do Estágio Probatório. Ele conseguiu, foi declarada estabilidade. É publicado no Diário Oficial o ato de estabilidade. Só perderá o cargo em virtude de ter, olha a proteção, só perderá o cargo, né? Sentença transitada em julgado, ou processo administrativo disciplinar na qual lhe seja assegurada ampla defesa. Bacana, está aqui, isso aqui está no Estatuto. Só que nós temos 4 hipóteses de perda de cargo do servidor público estável. A sentença judicial transitada em julgado, que nós já falamos, o processo administrativo com ampla defesa e insuficiência de desempenho verificada mediante avaliação periódica na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Essa lei ainda não foi editada nem na esfera federal e nem na esfera estadual. E, finalmente, a última possibilidade, excesso de despesa com pessoal, nos termos do artigo 169, parágrafo 4º, inciso. Esse 1 ali está errado, ali, não tem esse 1 não, só artigo 169, parágrafo 4º, que é excesso de despesa com pessoal. Ou seja, somente essas 4 hipóteses que o servidor público pode perder aí o seu cargo. Bacana? Fechou, né? Aula gostosa, bacana, 10, né? Pronto, gente. Então é muito importante essas aulas fracionadas de estabilidade, por assunto, porque dá para o professor aprofundar um pouco mais nos assuntos, né? Encerramento da aula. Vem comigo aqui, gente. O tempo deixa perguntas. Mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades, né? Puxa, falou tudo, né, gente? Olha só. O tempo deixa perguntas. Mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades. Exatamente, né? Então, dá o tempo ao tempo que nós vamos encontrar as respostas aí das nossas vidas. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.